Bom, nós terminamos ligações químicas. Vamos começar agora as funções inorgânicas, ou funções químicas inorgânicas. Então, há diversas maneiras, essa grande e enorme maneiras como os átomos eles podem se combinar aí, produzem uma grande quantidade de substâncias, tá? Uma grande diversidade de substâncias. Então, essas substâncias, essa grande diversidade aí, é separada em dois compostos característicos, que são os orgânicos e os inorgânicos. Então, para isso, nós precisamos estudar as funções orgânicas e as funções inorgânicas. Mas nós vamos estudar apenas as funções inorgânicas, ok? Então, os compostos inorgânicos, eles ainda podem ser divididos em outras partes, em outros grupos menores, que são os ácidos, bases, sais e óxidos. Na aula de hoje vamos ver apenas ácidos e bases, tá? Nas aulas seguintes veremos os sais e os óxidos. Os ácidos e as bases, eles são compostos já conhecidos há muito tempo, tá? Há muitos séculos atrás. De acordo com os conhecimentos e a necessidade de explicar os fenômenos associados à acidez e, obviamente, à basicidade, os conceitos de ácidos eles foram evoluindo. Tá? Eles evoluíram bastante desde os primeiros experimentos. E foi com esse cara aqui, Robert Boyle, ele elaborou as primeiras definições ali sobre ácidos e, consequentemente, sobre as bases também, por meio de testes. E esses testes, eles eram mais relacionados a alimentos, às vezes também testaram em outras coisas, obviamente, mas o que caracterizava mais era em relação ao alimento, tá? Então, aí, esses testes, eles eram sobre o sabor, as mudanças de cor de algumas substâncias e as reações químicas. Falando sobre as características dos ácidos, essas três características, né? O sabor era azedo, sabor dos ácidos, ele ocasionava uma mudança na cor em contato com extratos de vegetais, ou seja, tinha extrato de vegetal lá, você adicionava ácido, ele mudava a cor daquele extrato. Produzia gases em contato com metais, com alguns metais, não todos, mas o ácido em metais, ele produz gases, ou seja, ele enfervesce, né? Começa a enfervecer naquela região ali, produção de gases. E reagia em substâncias de caráter básico. O que é isso? Você unir ali uma substância ácida com uma básica, vai haver ali uma reação química entre os dois. As bases, tá, um exemplo é a laranja, tá? A laranja é um meio ácido, é uma fruta ácida. Aqui a base, falando sobre bases, é o sabor, é adstringente. Adstringente é uma sensação de aperto, tipo você provar alguma coisa que seja básico, tem a característica de ser básico, alcalino, nós também falamos assim. Uma substância alcalina, ao você pôr na boca, dá aquela sensação de aperto, aquela boca como se ela se fechasse, tá? Então, isso caracteriza uma substância básica. Também mudava a cor de extratos de alguns vegetais, assim como o ácido, e reagia com outras substâncias de caráter ácido. Então, de diferente, a base e o ácido, de acordo com essas características, era apenas o sabor e que as substâncias ácidas elas produziam gases em contato com o metal, com alguns metais. Tá?
E para saber se uma substância é básica ou ácida, hoje, né, que antes era mais através de testes característicos assim, dessa forma que eu falei, mas aí surgiram alguns indicadores, que é com essa fita aqui, ó. Ela em contato com o meio básico ou o meio ácido, ela vai mudar a cor dela, tá? Então, um exemplo aqui, nós temos, tá errado aqui, escrito aqui, tá? É colorímetro, não é colorimétrico, não. É o colorímetro, muito usado em laboratórios para algumas substâncias. Temos exemplos de 3 substâncias aqui. A fenolftalina, ou fenolftaleína, é a mesma coisa. Em contato com a fenolftaleína, se o papel ficar incolor, ele é ácido. Opa, aqui. Ácido. A fenolftaleína está ácida. Se o papel ficar rosa, ela está básica. E o papel que estou falando é esse aqui, tá? É um indicador colorímetro, colorimétricos, né? Ou colorímetro. Se for nessa outra substância aqui, é uma substância alaranjada de metila. Se o indicador ficar vermelho, quer dizer que ela está ácida. Se ficar alaranjado, está básico. E o azul de bromotimol ou bromotil, se ficar amarelo, é ácido. Se ficar azul, é base. Tá? Esse é um dos indicadores mais antigo, mas porém também utilizado. Já o outro também antigo e é mais utilizado que esse tá por aqui. Parece que não tá aí. Acho que está no próximo. É aqui. Tá. Outro muito utilizado, só explicando aqui, não já expliquei. Outro muito utilizado é esse aqui, tá? É papel. Na verdade, chama-se papel, mas não é, ele é de plástico, tá? E tem esse nome aqui, tornassol. É o papel de tornassol. Chama-se assim, mas ele é de plástico. Também é muito utilizado em laboratórios e tem o mesmo princípio do outro lá, que entra em contato com o meio e aí ele vai mudar de cor. Ele é o mesmo formato, tá? Esse aqui. É uma fita também. Também é uma fita, tá? Então, ele pode apresentar 3 cores específicas, né? Mas ele tem a sua tonalidade de cor. Se ele ficar azul, quer dizer que o meio é básico. Se ele ficar vermelho, quanto mais próximo do vermelho ficar, mais ácido é. Quanto mais próximo do azul, mais básico é. Pode acompanhar por essa imagem aqui, ó. Ele é amarelo, o papel em si é amarelo, então ele está neutro. Se você colocar em uma substância e ele permanecer amarelo, da mesma cor natural, é neutro, tá? Se ele for, quanto mais próximo do vermelho ele ficar, mais ácido ele é. E quanto mais próximo do azul ele ficar, mais básico ele é. Então, você utiliza mesmo essa fita aqui, tá? Para ter a ideia dela. Você pega essa fita aqui, entra em contato com o meio que você quer saber, e depois compara aqui e vê mais ou menos a cor onde ela está ficando. Isso aqui, essa fita, era mais utilizada para descobrir o pH, que o pH nada mais é que você saber se é ácido ou básico. pH, essa letrinha aqui, ó, pH, significa potencial hidrogeniônico. Mas todo mundo chama de pH, tá? Não se ligue muito ao nome potencial hidrogeniônico, não. Só pH. O pH é uma escala de 0 a 14, onde mede a acidez. Entre 0 e 14, o número que está no meio é o 7. Tá? Então, o 7 é neutro. Você pega uma substância lá, põe o papel para medir, para se adequar à cor e você saber qual é o pH dele. Tirou, ficou um pouco vermelho, sei lá, digamos que aproximando aqui, você nota que ele ficou bem próximo daqui, do 2 e do 3. Então, a cor dele, o pH dele é 2,5.
ele é ácido. Se ficar aqui entre o 11 e o 12, então o pH dele é 11,5. Tá? No máximo vai ser 14 e no mínimo vai ser 0, né? Estão entendendo aí? Se não entender, pode interromper, tá? Quando é ácido, falamos que é ácido mesmo, substância ácida. Quando é básico, nem sempre falamos básico. Muitas vezes utilizamos a nomenclatura de alcalino, tá? Substância alcalina, que é básica. Essas temperaturas são medidas em uma temperatura, esse pH é medido a uma temperatura média de 25 graus Celsius, tá? Esse aqui, ó, 25 graus Celsius. Aí varia de 0 a 14. Aqui está só explicando o que eu acabei de falar. E temos aí falando sobre o pH. Foi basicamente o que eu acabei de falar, né? Temos aqui o exemplo da laranja, o adesivo. Se for em contato com a laranja, ele vai apresentar uma cor avermelhada, porque ela é ácida. Se for em contato com o sabonete, dependendo do sabonete, ele pode ficar aí azul, que é básico, né? Então, só falando aqui, basicamente o que eu acabei de falar mesmo. Tá? Além do incolor, também pode ser utilizado outros, tá? Você pode utilizar o papel que ele já é vermelho e você utiliza ele nas substâncias básicas. E você pode utilizar o que é azul em substâncias ácidas. É outras formas de testar. E tem o próprio neutro, né, que é a cor natural dele. Isso é só questão de utilização mesmo. Mas a ideia é a mesma, tá? Alguma dúvida aí? Estou entendendo tudo? Ninguém fala nada? Vou acreditar que estão entendendo. Bom, é só isso mesmo. Por hoje é só. Na próxima aula a gente vê sais e óxidos. E acredito que seja o último assunto para a nossa prova. Após esse, na próxima aula a gente ainda fala um pouco sobre isso aí. Ô, Lucas, Oi, você me respondeu aquela questão. que questão? A segunda questão da atividade da página 17. Nem olhei, ó. Terminar a aula aqui, eu olho lá. Tá, a próxima aula a gente conclui isso aí. Como são 2 aulas, dá para concluir e iniciar de sais e óxidos. Talvez até termine todo o capítulo na próxima aula. E já marcamos nossa prova, que Só provavelmente... falta essa segunda questão. De todas as atividades que você passou para mim, eu já fiz tudo. Para mim não, para todos, né?